Sejam bem-vindos ao curso de Auditoria de Conformidade. Este é um curso voltado para profissionais de todas as áreas de conhecimento que buscam desenvolver atividades de controle em entidades públicas ou privadas. Este é o módulo 1, essa é a nossa aula 5 e eu sou Edson Passos. Vejamos as metas a serem alcançadas no decorrer desta aula de hoje. Objetivos da aula: relembrar conceitos da aula 4, técnicas de auditoria, achado e evidências. Programa de auditoria, risco em auditoria e papéis de trabalho. Apresentar campos de aplicação, casos de uso. E apresentar exemplos práticos. Na nossa etapa de construção de conhecimento e utilização do Audita 3, nós nos encontramos na fase 5, papéis de trabalho e demais anexos. Recapitular é importantíssimo para a construção do nosso conhecimento e concatenação entre as aulas já apresentadas. Vejamos. Na aula 4, nós falamos das técnicas e procedimentos de auditoria. Vimos inspeção, observação, confirmação externa, recálculo, procedimentos analíticos, indagação e reexecução. Todas essas técnicas foram vistas por dois prismas. Um pelo prisma internacional, que seria a ISAI 4000, e também vimos a NBCT 01, que fala da auditoria interna. Ainda na aula 4, apresentamos as técnicas e procedimentos de auditoria subdivididos em dois grupos principais: testes de observância, que são testes práticos e mais voltados à área de controle, e os testes substantivos, que são voltados para a validação da suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas informatizados. Ainda acrescentamos que outras técnicas poderiam ser usadas nos procedimentos de auditoria, além daquelas citadas, a exemplo da matriz SWOT, para identificação de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. E também ressaltamos o que era importante para o auditor saber sobre outras técnicas. Não é possível que o auditor se especialize nas técnicas utilizadas nos mais diversos campos do conhecimento. Algumas delas requerem requisitos legais para o seu exercício. Assim, o auditor deve saber os limites de sua atuação e quando é necessário recorrer a um perito. Por exemplo, o auditor pode desconfiar que uma determinada assinatura é falsa, mas ele terá necessariamente que recorrer a uma perícia para poder confirmar essa constatação. Caso exista alguma dúvida quanto ao conteúdo apresentado na aula 4, recomendamos insistentemente que sejam revisados tanto os vídeos quanto as bibliografias já disponibilizadas. Passemos à aula 5. Programa de Auditoria de Conformidade. Hoje iniciaremos nosso estudo abordando mais uma vez a ISAI, ISAI 4000, complementando com o Conselho Federal de Contabilidade, dando ênfase à NBCT 01, Auditoria Interna. Programa de Auditoria de Conformidade, ISAI 4000, Norma de Auditoria de Conformidade. Risco de auditoria. O auditor deve realizar procedimentos para reduzir o risco de produzir conclusões incorretas a um nível aceitavelmente baixo. Reduzir o risco de auditoria inclui os seguintes aspectos: antever os riscos possíveis ou conhecidos do trabalho previsto e suas consequências, desenvolver procedimentos para abordar esses riscos durante a auditoria e documentar quais e como esses riscos serão abordados. O auditor precisa avaliar se o escopo do trabalho realizado é suficiente. Além disso, ao concluir, o auditor deve avaliar se obteve evidência de auditoria suficiente e apropriada ao avaliar o objeto em relação aos critérios para formar a conclusão com base no nível do risco envolvido. Em um trabalho de certificação, o risco de auditoria possui três componentes:
o risco inerente ao objeto, o risco de controle, o risco de que os controles internos relevantes associados aos riscos inerentes sejam inapropriados ou não funcionem corretamente. E o risco de detecção, o risco de que os procedimentos realizados pelo auditor levem a uma conclusão ou opinião incorreta. Analisemos detalhadamente cada risco. O risco inerente ao objeto. O risco inerente ele está ligado à atividade ou ao objeto que será auditado. Vamos a alguns exemplos. Cálculos de amortização e depreciação, em virtude de sua complexidade, têm mais risco de apresentar erros do que lançamentos em estoque. Dinheiro em espécie na empresa corre mais risco de ser roubado do que notas promissórias. Todos esses exemplos são ligados ao risco inerente, ou seja, ao objeto em estudo. Quando falamos da amortização da depreciação, estamos correlacionando esse evento à adoção de procedimentos que mitiguem tal tipo de risco. O risco de controle. O risco de que os controles internos relevantes associados aos riscos inerentes sejam inapropriados ou não funcionem corretamente. Correlacionando com o exemplo de cima, está mais ligado às práticas realizadas pelos órgãos de controle interno. Vejamos os exemplos correlacionados. Não há revisão dos cálculos de amortização pelo órgão de controle interno. Mas como assim? Se vimos no risco inerente que cálculos de amortização e depreciação, em virtude da complexidade, têm um risco elevado, como não ter controle por parte do OCI? Segundo ponto, não há verificação periódica dos saldos em caixas da empresa. Mas se eu guardo dinheiro na empresa, o risco de ser roubado ou de ocorrer alguma fraude é alta. E como é que o órgão de controle não atua nesse tipo de evento? Falando mais sobre caixa, além dos roubos, existem a manipulação, a fraude e outros procedimentos. Uma ação identificada em vários procedimentos de auditoria é aquela, sobretudo em empresas menores ou prefeituras de menor porte, em que o tesoureiro tem acesso livre ao caixa da entidade e, sendo assim, ele utiliza como se fosse um banco particular, realiza retiradas periódicas e ao final do mês, ao receber o seu salário, repõe esses valores. Isso ocorre pela falta de atuação do órgão de controle interno no intuito de realizar procedimentos periódicos e não comunicados para aferir se o saldo efetivamente mantido em caixa corresponde às escriturações contábeis. E por fim temos o risco de detecção, o risco de que os procedimentos realizados pelo auditor levem a uma conclusão ou opinião incorreta. Ocorre pela falta de conhecimento do auditor sobre o objeto auditado, pela aplicação de técnicas de auditoria inadequadas ou insuficientes. Um exemplo prático seria aplicar testes substantivos nas contas estoques sem realizar inspeção no almoxarifado, ou seja, o teste de observância, não ratificando, portanto, que o inventário documental corresponde ao inventário físico. Eu saio a campo para realizar meu procedimento de auditoria na área de estoques ou de patrimônio, checo por meio de todos os procedimentos substantivos que a documentação contábil realmente é válida, é suficiente, entretanto eu não confiro o estoque físico, onde muitas vezes podem ocorrer os desvios. Isso seria um risco de detecção oriundo da inabilidade do auditor na adoção de técnicas de auditoria. Atenção, estou apenas simplificando para que a gente possa entender. Cada caso deverá ser estudado pontualmente. Outro aspecto relevante a ser abordado é o seguinte: caso você não atue na área de auditoria, especificamente em contabilidade ou órgãos de controle interno, você deve adotar essas ideias de risco inerente, de controle de detecção à sua atividade prática do dia a dia. Ainda tratando de riscos de auditoria, os três componentes do risco de auditoria, risco inerente, risco de controle e risco de detecção, são considerados em conjunto durante a avaliação do risco da auditoria.
Em um trabalho de relatório direto, o auditor é envolvido na produção da informação do objeto. O auditor pode aplicar o modelo de risco da auditoria ao formar uma conclusão sobre o objeto. Ao identificar e avaliar os riscos inerentes e de controle da entidade, o auditor pode definir a natureza e a extensão dos procedimentos necessários de coleta de evidências para testar a conformidade com os critérios. Quanto maior o nível de risco, maior a extensão do trabalho de auditoria, que será necessário para reduzir o risco de detecção suficiente para alcançar o nível aceitável de risco de auditoria. Já tratamos isso em aulas anteriores. Quanto maior o risco, obviamente maior será a amostra e, consequentemente, maior a extensão dos trabalhos. Tudo isso para mitigar justamente o risco de detecção, que pode ocorrer pela aplicação incorreta de técnicas ou pela limitação do próprio auditor na realização da atividade. Risco de fraude. O auditor deve considerar o risco de fraude durante todo o processo de auditoria e documentar o resultado da avaliação. O objetivo da auditoria não é buscar fraude, mas o ceticismo deve ser observado durante todo o procedimento de auditoria. O auditor precisa identificar e avaliar os riscos de fraude e obter evidências de auditoria suficientes e apropriadas sobre os riscos avaliados, por meio de planejamento e implementação de respostas adequadas. Quando a gente realiza o planejamento, que faz o estudo da entidade e do escopo, obviamente a gente já tem conhecimento dos pontos frágeis e que merecerão uma atenção maior por parte da equipe de auditoria. Devido às limitações inerentes de uma auditoria, há um inevitável risco de que atos ilícitos, incluindo fraude, possam ocorrer e não serem detectados pelo auditor. O risco de não detectar um ato ilícito resultante de fraude é maior que o risco de não detectar um resultante de erro. Isso ocorre porque a fraude pode envolver esquemas organizados, planejados para ocultá-la, falha deliberada ao registrar transações ou falsas declarações intencionais feitas ao auditor. Tais tentativas de ocultação podem ser ainda mais difíceis de se detectar quando acompanhadas de conluio. Vimos toda hora na TV servidores de órgãos federais mancomunados com contadores, advogados e donos de empresa criando mega procedimentos de fraude. O auditor é responsável por manter o ceticismo profissional durante a auditoria e reconhecer o fato de que os procedimentos de auditoria que são eficazes para a detecção de erro podem não ser eficazes na detecção de fraude. Vimos isso no ponto anterior, quando ele tratou da falsificação de assinaturas, em que, por procedimentos e técnicas de auditoria, tal constatação não será possível, precisando de um perito para validar ou não aquela assinatura apresentada. Ainda em risco de fraude. Quando as suspeitas de fraude forem identificadas, o auditor toma medidas para garantir que elas sejam respondidas adequadamente, de acordo com o mandato da FS e as circunstâncias específicas. Esse ponto aí é mais resguardado para entidades de fiscalização superiores. Não se aplicaria nesse momento ao nosso caso de estudo. A responsabilidade primária pela prevenção e detecção de fraude é da gestão da entidade, mediante planejamento, implementação e manutenção de um sistema de controle interno adequado. Embora uma auditoria possa atuar como prevenção de fraude, normalmente não é desenhada para detectar fraudes. A auditoria é feita para validar procedimentos e a gente está sempre batendo nessa tecla. É uma auditoria de conformidade, mas em paralelo a isso, o ceticismo deve ser evidenciado, bem como a análise dos controles internos daquela entidade. Quanto menor o controle, maior o risco. Maior o risco, maior a probabilidade de ocorrência de uma fraude. Agora vamos entrar em outro momento da ISAE 4000, em que trata da documentação, ou seja, dos papéis de trabalho. O auditor deve preparar documentação de auditoria suficientemente detalhada para fornecer uma compreensão clara do trabalho realizado.
da evidência obtida e das conclusões alcançadas. O auditor deve preparar a documentação de auditoria em tempo hábil, mantê-la atualizada durante a auditoria e completar a documentação das evidências que fundamentam os achados de auditoria antes do relatório de auditoria ser emitido. O objetivo de documentar o trabalho de auditoria realizado é tanto aumentar a transparência sobre o trabalho realizado, como permitir a um auditor experiente, sem nenhuma conexão prévia com a auditoria, entender as questões significativas surgidas durante a auditoria, as conclusões e opiniões alcançadas e os julgamentos profissionais significativos realizados para chegar a essas conclusões. Essa documentação inclui, conforme apropriado, uma explicação do objeto da auditoria, a avaliação de riscos, a estratégia e o plano de auditoria e os documentos relacionados, os métodos aplicados, o escopo e o período coberto pela auditoria, a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria realizados, os resultados dos procedimentos de auditoria realizados e as evidências de auditorias obtidas, a avaliação das evidências de auditoria que fundamentaram os achados, as conclusões, as opiniões e as recomendações, os julgamentos realizados no processo de auditoria, incluindo as consultas profissionais e o raciocínio por trás deles, a comunicação com e os comentários da entidade auditada, as revisões da supervisão e outras salvaguardas de controle de qualidade realizadas. A documentação precisa ser suficiente para demonstrar como o auditor delimitou seu objeto, os critérios e o escopo, bem como as razões pelas quais um método específico de análise foi escolhido. Para isso, a documentação precisa ser organizada de modo a fornecer uma ligação clara e direta entre os achados e as evidências que o suportam. Especificamente em relação à fase de planejamento da auditoria, a documentação do auditor precisa conter as informações necessárias para entender a entidade que está sendo auditada e o seu ambiente, que permitam a avaliação do risco, a avaliação da materialidade do objeto e a identificação de possíveis fontes de evidência. Voltando a bater na mesma tecla, isso tudo aí está resumindo aquela questão do planejamento. Se sua auditoria foi bem planejada, todos esses aspectos, inclusive o da organização do papel de trabalho, está muito bem definido, muito bem estabelecido, e o auditor irá para campo tranquilo, sabendo qual é a sua missão e quais objetivos ele deverá cumprir. O auditor precisa adotar procedimentos adequados para manter a confidencialidade e a custódia segura da documentação de auditoria e mantê-la por um período de tempo suficiente para satisfazer as exigências dos requisitos legais, regulatórios, administrativos e profissionais de retenção de registros e permitir a realização das atividades de monitoramento da auditoria. Aí ele está tratando tanto da questão da comprovação dos atos e fatos evidenciados, bem como a sustentação da documentação em possíveis questões judiciais. Documentar as principais decisões tomadas é importante para demonstrar a independência e a imparcialidade do auditor em sua análise. A existência de questões sensíveis demanda a documentação dos fatos relevantes considerados pelo auditor na escolha de um curso específico de ação ou tomada de certas decisões. Dessa forma, as ações e decisões são explicadas e transparentes. De novo, entra a questão do planejamento. O auditor ele não pode estar tomando decisão na hora, embora em alguns casos seja necessário, mas quando o planejamento é bem feito, tudo já está documentado e padronizado, diferentemente de quando você sai sem um planejamento e você fica a maior parte do tempo improvisando, e quando você chega ao escritório para montar o seu relatório, existem inúmeras peças desconectadas, falta de informações e o seu relatório não apresenta a necessária consistência e fidedignidade para convencer o leitor e as autoridades que possivelmente irão analisá-lo. Neste momento nos apartamos da ISAE 4000,
que é uma norma internacional e por isso tem aspectos mais generalísticos, e vamos focar na NBCT 01, que trata especificamente de auditoria interna, já aqui tratando não mais como documentação e sim como papéis de trabalho. A auditoria interna deve ser documentada por meio de papéis de trabalho, elaborados em meio físico ou eletrônico, que devem ser organizados e arquivados de forma sistemática e racional. Os papéis de trabalho constituem documentos e registros dos fatos, informações e provas obtidos no curso da auditoria, a fim de evidenciar os exames realizados e dar suporte à sua opinião, críticas, sugestões e recomendações. Os papéis de trabalho devem ter abrangência e grau de detalhes suficientes para propiciarem a compreensão do planejamento, da natureza, da oportunidade e da extensão dos procedimentos de auditoria interna aplicados, bem como do julgamento e do suporte das conclusões alcançadas. Análise, demonstrações ou quaisquer outros documentos devem ter sua integridade verificada sempre que forem anexados aos papéis de trabalho. Riscos em auditoria e papéis de trabalho. Na primeira parte desta aula, podemos observar que o procedimento de auditoria envolve riscos ligados ao objeto auditado, bem como a atuação do órgão de controle dentro da organização e também as possíveis limitações técnicas por parte do auditor na interpretação e análise dos atos e fatos contábeis diretamente correlacionados ao escopo da auditoria. Eu destaquei atos e fatos contábeis e basta clicar para saber mais, tendo em vista que os mesmos não se confundem com atos e fatos jurídicos, que têm uma conotação diferente. Voltando ao nosso contexto, já no segundo momento desta aula, abordamos a documentação ISAI e os papéis de trabalho, vistos na NBCT 01. As normas mencionadas são bem claras e diretas, mas mesmo assim vamos ao nosso pulo do gato. Pulo do gato. Riscos em auditoria. Desde o primeiro momento do curso venho destacando a necessidade do planejamento durante todo o processo de auditoria. Também fiz questão de enfatizar que se a sua empresa não costuma planejar com a devida atenção e dedicação, o programa de auditoria invariavelmente será ineficaz, improdutivo e cedo ou tarde a equipe de auditoria perderá todo o respeito por parte das unidades auditadas, quer sejam internas ou externas. O pulo do gato hoje vem alertá-lo mais uma vez sobre a necessidade de se planejar o programa de auditoria, sobre o enfoque do risco. Vejamos. Se você faz um planejamento eficiente, sabe o que vai auditar, correto? Então você tem como mitigar o risco inerente, pois o risco inerente está relacionado ao objeto auditado em si. Lembre-se do exemplo de guardar dinheiro na empresa. Se isso ocorre, você deverá elaborar uma matriz prevendo todo o fluxo do processo e buscar pontos-chave para aplicar testes substantivos e de observância. Se você faz um planejamento eficiente, sabe de que forma o controle interno atua na instituição, correto? Então, na elaboração da matriz EGP ou de qualquer outro documento que você utilize, você poderá avaliar o nível de risco de controle interno e ampliar ou reduzir sua amostra para obter razoável segurança na análise dos seus achados. Continuando, se você faz um planejamento eficiente, conhece previamente o escopo e pode avaliar se a sua qualificação técnica é suficiente para permitir uma opinião sobre os possíveis achados, ou se precisará da participação de um especialista, correto? Então, o risco de detecção ocasionado pela possível limitação do auditor quanto ao escopo abordado poderá ser mitigado por meio da previsão da participação de outro membro da equipe, mais qualificado para aquele momento, ou de um profissional externo. Eu venho batendo na mesma tecla ao longo de todo o curso que sua experiência é um requisito necessário, entretanto não é suficiente para que você não realize o planejamento da auditoria. E para isso eu fui buscar fontes mais consistentes ainda para comprovar essa observação que tem sido feita. Vejamos, para que essa formalidade
Isso é perda de tempo. Vamos logo para a execução. Eu sou Rambo, gosto de prática, eu não sou o senhor Miyagi que fica treinando. Você já deve ter participado de uma auditoria em que o período de execução se estendeu mais do que o esperado, ou talvez, ao elaborar um relatório, tenha percebido que precisava de dados que não coletou na fase de execução. Essas situações provavelmente aconteceram porque a matriz de planejamento não foi elaborada de forma adequada. E quem está dizendo isso? É o TCU no seu módulo 2 de treinamento, planejamento de auditoria, matriz de planejamento. E agora eu vou passar uma dica para vocês, ou melhor, vou reiterar uma dica já passada para vocês. O planejamento é essencial para o sucesso de um programa de auditoria. O que precisa ficar claro é que a auditoria não é loteria. Não adianta falar que é experiente e que por isso não planeja. E isso não é uma justificativa aceitável, até porque se não planejou, sequer sabe o que irá encontrar. Esse negócio de ficar alterando prazos e escopo ao longo do programa de auditoria é coisa de amador. Hoje em dia as empresas têm profissionais qualificados, os quais perceberão sem muita dificuldade a sua falta de organização e, sobretudo, de profissionalismo ao conduzir os trabalhos por eles contratados, muitas vezes por cifras significativas. Volto a repetir, esse lance de utilizei minha experiência pode servir para massagear o seu ego e convencer os incautos. E com certeza também servirá como fator preponderante para que seu nome nunca mais seja citado quando a empresa for abordar o tema auditoria de conformidade. Dirão, não, por favor, deixe experiente fora dessa lista. Portanto, volto a ressaltar, planejamento é fundamental, é essencial, é primordial para o sucesso de um programa de auditoria. Ainda no pulo do gato, vamos tratar de papéis de trabalho, organização. O procedimento de auditoria relata uma história sobre determinado assunto, que é o escopo, e como toda boa história deve narrar cronologicamente os fatos para que o leitor possa obter suas próprias conclusões e emitir uma opinião sobre a qualidade do material lido. Nesse contexto, os papéis de trabalho exercem fundamental importância na compreensão e validação das informações apresentadas no relatório do auditor, pois ratificam os achados constatados ao longo de todo o trabalho de auditoria. Sendo assim, como organizar os papéis de trabalho ao longo de toda a realização do programa de auditoria? Vejamos uma estruturação básica, podendo ser mais detalhada de acordo com a complexidade do escopo. Anexo, papéis de trabalho. Fase de planejamento. Por meio desses documentos, será possível conhecer a entidade auditada, entender a estruturação do escopo, bem como o dimensionamento da equipe, técnicas de auditoria previstas para a realização dos trabalhos e etc. Fase de execução. É a auditoria propriamente dita, onde as evidências são catalogadas em ordem sequencial, de acordo com a respectiva legislação. É possível a anexação de processos auxiliares, vídeos e demais documentos de qualquer natureza, inclusive objetos, cópias de software, etc. Fase de relatório, encaminhamentos e recomendações. São os documentos inerentes à sustentação dos achados e às solicitações de providências de posterior monitoramento, tais como modelos de relatórios periódicos, manuais de procedimentos, etc. Um ponto que deve ser enfatizado é a necessária referência entre os papéis de trabalho e as respectivas constatações, achados, devendo ser informado em cada documento o anexo do papel de trabalho correspondente, bem como sua localização ao longo do processo, indicação de páginas. No caso do Audit A3, utilizaríamos o campo PT, papéis de trabalho, para informar essa localização. Embora o texto seja claro, mas cabe ressaltar o seguinte: na estruturação e na organização dos seus papéis de trabalho, eles devem estar organizados por norma, cronologicamente e sempre amarrados às constatações. Para quê? Para que no momento em que eu precise analisar especificamente determinado documento, eu saiba a referência dele e não precise ficar buscando ao longo de 4.000, 5.000 folhas de um processo.
Então, é um aspecto importantíssimo a organização dos papéis de trabalho, porque, inclusive, quando você pega um procedimento de auditoria em que não há correta correlação entre papéis de trabalho e as constatações, causam irritação muito grande, muitas vezes dá vontade de você abandonar o processo ou devolver muitas vezes o processo para que ele seja reorganizado, observando que tudo isso compromete a fidedignidade e a confiabilidade no trabalho do auditor. E por fim apresentamos aqui uma estrutura de elaboração de papéis de trabalho, onde ele também segrega pela fase de planejamento, de execução e na elaboração do relatório. Toda essa bibliografia foi disponibilizada para que você possa utilizá-lo na fase de seus estudos e realização dos seus trabalhos de auditoria. Ficaremos por aqui. Agora já sabemos os riscos que envolvem um procedimento de auditoria e como mitigá-los. Aprendemos também sobre a importância dos papéis de trabalho e a necessidade de organizá-los de forma adequada. O passo seguinte é treinar. Simule riscos em sua área de atuação e descubra de que forma eles poderão ser evidenciados em seu planejamento do programa de auditoria. Se você está aí resmungando que eu não falei sobre matriz de risco, mais uma vez eu peço calma. Tudo será visto na hora certa. Nosso foco agora é cumprir a atividade monitorada 5. Em nossa escalada do conhecimento, subimos mais um degrau no que se refere à execução de programas de auditoria. Fontes bibliográficas. A nossa conhecida ISAI 4000. Hoje acrescentamos a NBCT e Auditoria Interna e também o curso de Auditoria Governamental promovido pelo TCU em 2012. Se você está comentando aí, mas o curso não era generalista, não alcança todas as áreas de conhecimento, e sim, ele é para todas as áreas de conhecimento, mas para que o curso tenha confiabilidade, ele deve ser estruturado em normas fundamentadas, embasadas em conhecimentos técnicos e específicos. A partir desse conhecimento, você pode derivar para qualquer tipo de área. Nós estamos apresentando aqui um conhecimento lato. E a partir dos seus estudos, do conteúdo e da estruturação da sua empresa é que você vai desenvolver um trabalho técnico voltado especificamente para a sua área de atuação. Atividade monitorada. Aplicação teórica. Elaborar um programa de auditoria cujo escopo será um departamento ou atividade em sua empresa. O escopo deverá ser disciplinado por um normativo interno ou externo para que sejam aplicados os procedimentos de auditoria de conformidade. A apresentação do programa de auditoria deverá conter, no mínimo, fase de planejamento e fase de execução, inclusive com a organização dos papéis de trabalho utilizados para respaldar os achados de auditoria. Nesse momento não estamos cobrando ainda a fase de relatório, porque esse tema foi visto superficialmente ao longo das aulas. O prazo de entrega via cronograma e o e-mail da monitoria é audita3@igpconsultoriaonline. Para auxiliar na elaboração da atividade teórica, passamos aqui algumas dicas para a estruturação do programa de auditoria que devem ser observadas. Apresentamos ainda mais dicas para a estruturação do programa de auditoria, enfatizando o planejamento e a execução. Atividade monitorada, aplicação prática. Na aplicação prática, vamos utilizar o software Audita 3 para elaborar um escopo integral com base no programa de auditoria descrito na atividade monitorada 5.1, criar questões de auditoria com base nos normativos utilizados, informando a base legal para cada uma delas, bem como as páginas do processo referentes ao achado, registrar as folhas no campo de papel de trabalho da questão, esclarecendo que esses normativos utilizados serão aqueles que respaldam a realização da atividade dentro da sua empresa, obviamente referenciada ao objeto auditado. Aplicar técnicas de auditoria vistas na aula 4 e registrar os respectivos achados, validando a conformidade das questões ou solicitando as necessárias justificativas
para os casos de não conformidade. Gerar relatório do auditor, fazendo inferência ao escopo auditado, e realizar um backup para encaminhar a sua unidade de monitoria. O prazo de entrega é vídeo cronograma e o e-mail da monitoria é o mesmo, audita3@igpconsultoriaonline. Conte-nos o que achou de sua aula. Complicada? Fácil demais? Dê-nos um feedback. Mande um e-mail para audita3@igpconsultoriaonline ou para o nosso canal no Facebook Contabilidade Pública Fácil. Volto a repetir, como foi dito no início da primeira aula, ambos precisaremos ter disciplina e dedicação para alcançarmos os nossos objetivos. Gostaríamos de alertar também que um vídeo de 50 minutos não é suficiente para esgotar todo o assunto aqui ministrado. Para isso, disponibilizamos toda a bibliografia necessária para consolidar o entendimento sobre o tema. Recomendamos que toda a documentação apresentada e disponibilizada seja devidamente revisada ao longo da semana, antes de realizar as atividades monitoradas. Até a próxima aula. Observem o cronograma com atenção, pois o cumprimento dos prazos é indispensável para a sua continuidade no curso. Muito sucesso em sua jornada!